Que às vezes para mim demora aqui para ir. Ah, foi. Então, gente, nossa disciplina de matemática, hoje, a gente tem 3 aulas, né? Então, hoje eu vou dar até finalizar juros compostos, tá? A gente vai ver porcentagem, né? Os valores percentuais, vai ver juros simples e juros compostos. Tem bastante exercício para a gente fazer nessa apostila. E aí, para a próxima aula, vai ficar PA e PG, que é progressão aritmética e progressão geométrica. A gente é acostumado, né? Matemática financeira está na nossa vida cotidiana, né? A maioria das pessoas não gosta de lidar com ela, mas a gente lida com ela direto. Então, vamos dar uma lida aqui no texto que botaram aqui. Então, a matemática financeira possui diversas aplicações no atual sistema econômico, né? Algumas situações estão presentes no cotidiano das pessoas, como financiamento de casa, de carro, empréstimo, compra no crediário, compra com cartão de crédito, aplicação financeira, investimento de bolsa de valores e muitas outras coisas, né? Porque a matemática financeira, ela move o mundo, né? Porque a gente vive numa sociedade capitalista. Então, todas as movimentações financeiras são baseadas na estipulação prévia de taxa de juros. Então, tudo que a gente faz tem juros. Então, ao realizarmos um empréstimo, a forma de pagamento é feita através de prestações mensais acrescidas de juros, né? Isto é, o valor de quitação do empréstimo é superior ao valor inicial do empréstimo. Então, essa diferença do valor inicial para o valor final é os juros, tá? O final é o meu montante e essa diferença que eu tenho de um para outro é os juros. A gente vai relembrar um pouco sobre porcentagem, a gente vê ela todo dia, né? TV, jornal, tá aí, né? Porcentagem tá na vida da gente. Boa noite. E é importante a gente saber como calcular, né? Como fazer o cálculo por cento ali, embora eu acho que a maioria já saiba, né? Porque é uma coisa que a gente lida diariamente, mas é bom a gente lembrar. E é sempre importante saber isso, por quê? Porque nem sempre o empréstimo que a gente quer fazer ou uma compra que a gente quer fazer vai ser para nos beneficiar, né? Normalmente é para beneficiar, no caso, o empresário, né? O vendedor, quem está vendendo ali, né? O lucro é deles e nem sempre a gente se dá bem. Então, por isso que muitas vezes a gente faz as compras, o ideal é tentar fazer as parcelas e as compras sem juros, porque daí a gente comprou naquele valor e vai terminar pagando o valor que a gente combinou no início. Então, a gente vai ver isso hoje, tá? De onde é que sai esses juros, por que fica mais caro para nós. Então, vamos lá. Então, na porcentagem, o nome já diz, tá? Porcentagem quer dizer por 100, tá? São números que eu divido por 100. Então, aqui, ó, é frequente o uso de expressões que refletem acréscimo ou redução de preço, números ou quantidades. E a gente usa para isso, tá, uma base de 100 unidades, tá? Por isso que é por cento. Aí tem alguns exemplos aqui, né? A gasolina teve um aumento de 15%, que significa que em cada 100 reais houve um acréscimo de 15 reais, que é esses 15%. O cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. Quer dizer que a cada 100 reais que ele comprou, ele teve um desconto de 10 reais, né? 10%. Dos jogadores que jogam no Barcelona, 90% são craques. Significa que em cada 100 jogadores que jogam no Barcelona, 90 são craques. Isso é uma forma fácil de ver, tá? Quando a gente tem esses números inteiros, assim, 90, 10, esses números são mais fáceis da gente pensar. A gente pode usar para calcular porcentagem o que a gente chama, que está escrito aqui, ó, razão centesimal, tá? Que é o que a gente divide por 100. Porque toda fração,
ela é uma divisão. Se eu estou vendo um número escrito em forma de fração, que é isso aqui, ó. Boa noite, professora. Boa noite. Aqui é o João Carlos. Tudo bem? Então, ali, ó. Sempre que a gente vê uma fração, toda fração que a gente enxerga, ela é uma conta de divisão. É o número de cima dividido pelo número que está embaixo. Então, aqui, quando a gente está falando de porcento, a gente está dizendo que a gente tem um número que foi dividido por 100, ou um número que eu preciso dividir por 100 para chegar no que eu quero. Então, aqui, ó, podemos representar uma razão centesimal de outras formas. Então, se eu digo que eu tenho 7%, ó, eu estou dizendo que eu tenho 7 dividido por 100, então eu tenho 0,07. Esse é o valor. E isso é 7%. Se eu quero escrever o valor inteiro, 7%. Que aqui está ao contrário, né? Então, 16 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,16, que é a mesma coisa que 16%. Então, ó, 16%, 16 dividido por 100. 125%, 125 dividido por 100. Numa das aulas que a gente teve anteriormente, acho que foi em física, eu até mostrei isso para vocês. Não estou lhe ouvindo, professora. Não está me ouvindo? Tem mais alguém que não está me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Só o João? Dá uma olhada se não é teu microfone, João. Se for o caso, tu vai ter que sair e entrar de novo para ver se volta para ti. Peraí, deixa eu escrever para ele, porque ele não tá me ouvindo. Ah, bem, vou fazer isso. Vai fazer? Vou escrever. Então, deixa eu voltar lá. Aqui. Quando a gente vai dividir por 100, tá? Vou pegar os números que tem ali, ó. A gente tem 7 dividido por 100. Vou pegar os que estão ali. Ui, caramba, peraí. Deixa eu dar acesso para as pessoas lá. Nossa, como é difícil escrever com os dedos congelados. Sim. Vou dividir 7 por 100. Como que eu faço isso? Eu coloco 7, que é o número que eu tenho. Se eu tenho 2 zeros aqui, ó, eu tenho que ter 2 números depois da vírgula aqui, ó. Então, eu já tenho um, vou colocar o outro, porque eu preciso de 2. E se eu não tenho nenhum número aqui, eu vou pôr um zero, 0,07. No caso lá do 125, eu sei, gente, que a maioria usa calculadora, mas se vocês estão numa situação onde vocês não podem usar calculadora, vocês têm que saber fazer isso sem precisar armar a conta toda, né? Então, aqui, ó, 125. Vou repetir o número que está em cima, a gente sempre reescreve o número de cima. Eu tenho que ter aqui, ó, 2 números depois da vírgula. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2 e vou pôr a minha vírgula. Por isso que é 1,25, que é o que está na nossa apostila aqui, ó, 1,25. 125%. Então, ó, as expressões 7%, 16%, 125%, são chamadas de taxas centesimais ou taxas percentuais. A gente é mais acostumado a ouvir falar percentuais, tá? Esse é o que a gente mais usa. Aí tem um exemplo aqui para vocês de como que a gente usa isso. Considere o seguinte problema. João vendeu 50% dos seus cavalos. Isso aqui é um problema relativamente fácil, né? Porque não precisaria de conta. Porque 50% de qualquer coisa é a metade. Então, esse aqui é aquele tipo de conta que a gente pode fazer de cor, né? A gente olha e faz de cabeça. Então, 50% dos seus 50 cavalos seriam 25 cavalos. Mas se não tem certeza, sei lá, tá com a cabeça cheia e não consegue lembrar, faz a conta, então, ó, 50% de 50. É 50 dividido por 100, vai multiplicar 50 vezes 50 e aí vai dividir por 100.
quando nós dividimos por 100, tá? E aí já tem os zeros ali, vou usar um vermelho. Cadê? Aqui. Quando a gente divide por 100, tem aquele jeito ali que eu fiz para vocês antes, mas tem também o jeito assim, ó, se o número de cima tem zeros, ó, no final, e o de baixo também tem, isso é para qualquer número, tá? Podia ser um 200 aqui, 300. Se tiver um zero aqui embaixo, a gente faz isso, tá? A gente corta, ó, eu corto esse zero aqui. Eu vou cortar esse zero aqui. Ah, que ele não quer me deixar escrever. Como tu não vai me deixar escrever? Ah, tá, eu sei por quê. Pessoal que entrou depois, coloca o nome no chat para registrar a chamada, tá? Ué, que coisa estranha que ele não quer me deixar escrever. Vou escrever lá no outro lado, então. Vamos escrever aqui, então. Então, se eu tenho lá, ó, 2.500... É 2.500? É 2.500. Dividido por 100... O que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse zero com esse zero de cima, esse zero com esse zero de cima. Então, eu tenho 25 dividido por 1, que é 25. Quando as contas ficam grandes, os números ficam grandes com muitos zeros, e o número de baixo também tem zeros, o jeito mais fácil de vocês fazerem essa conta seria assim, tá? Então, logo ele vendeu 25 cavalos, né? Mas esse era fácil. Então, porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor. Exemplos. Calcular 10% de 300. Tem esse jeito aqui de fazer também, ó. A gente pode cortar os zeros já aqui, na própria multiplicação, e aí a gente multiplica o que sobrar, ó. 10 vezes 3, 30. A gente fica com o que sobra. A gente pode fazer assim também. Por que tá esse exemplo aqui, tá, gente? Desse jeito. Porque eu posso fazer também 0,01 vezes 3, tá? Mas por que tá desse jeito? Porque desse jeito é mais fácil de não errar, tá? É muito mais fácil de não errar desse jeito. Então, ó, 25% de 200 quilos é 25 sobre 100, né? Porque é porcento, vezes o 200. Pode cortar os zeros, que nem tá cortado aqui, ó. 25 vezes 2, 50 é o que sobra. Então, 25% de 200 quilos é 50 quilos. Eu vou fazer essa daqui, tá? Porque aqui na apostila tá assim. Ó, por um descuido meu, eu perdi R$336 dos 1.200 que eu tinha no meu bolso. Quanto que eu perdi, né? Quantos por cento eu perdi dessa quantia? Dá para fazer assim, tá? Sem problema nenhum. Mas tem outro jeito de fazer, tá? A gente pode fazer ele por regra de 3. Que seria assim, ó. Eu tenho 1.200. R$1.200 era o meu salário que eu tinha. Isso quer dizer que é 100% do valor, né? Porque é o valor todo é 100%. Eu perdi 336. E eu quero saber quantos por cento é isso. Então, eu vou botar um X aqui. A gente vai usar a regra de 3. E aí, eu vou ter o seguinte. Vou multiplicar cruzado aqui, ó. Vou fazer esse vezes 100.
e o x vezes o 1.200 vezes x, né? Ou x vezes 1.200. Como que vai ficar isso, tá? Vai ficar x igual 336. Eu tô multiplicando por 100. Eu tenho esses dois zeros, vou botar esses dois zeros aqui. A gente já revisou isso também. Dividido, né? Por que eu já vou botar dividido e eu não vou pôr os 1.200 aqui? Porque a gente já pode fazer isso direto, tá? Que vai ficar quase igual o que tá escrito lá. É que como eu não tô conseguindo riscar lá, vou ter que fazer aqui. O que a gente vai fazer aqui? Vai cortar. É 336 dividido por 12. Pode cortar lá? Pode, tá? Mas por que eu fiz assim? Porque aqui já vai me dar o valor fechado, ó. Vai dar 28. Ele não vai me dar um número com vírgula, já vai dar os 28% direto. Por quê? Porque quando eu faço do jeito que tá ali na apostila, ó, que é um jeito que dá para fazer também, se eu tenho números com vírgula aqui, ó, eu preciso usar, tá? Porque quando eu for cortar, eu vou acabar cortando só as vírgulas aqui, ó. Eu vou ficar com 336 dividido por 1.200. Isso dá 0,28 e eu vou precisar multiplicar por 100, porque eu quero isso em porcentagem. Porque o valor é para me dar em porcento. Aqui não tá. Então, eu preciso multiplicar por 100, que é o que foi feito aqui, ó. 0,28, porque tá em forma decimal, e eu tenho que multiplicar por 100 para ficar em percentual. Se eu faço desse jeito aqui, ó, eu faço uma conta só, porque ela já vai me dar o valor em percentual. Tá? Eu não preciso lembrar que eu preciso multiplicar por 100 depois. Não sei, vocês conseguiram entender isso? Foi? Ok. Sim. Esse é um jeito, tá? Eu sempre faço, quando é contas assim, eu sempre faço por regra de 3, porque daí eu faço uma conta só. Quem achar mais fácil fazer, como está aqui no exemplo na apostila, faz do jeito que tá ali, que vai dar a mesma coisa, tá? Matemática tem isso, que a gente tem vários caminhos para chegar no mesmo resultado. Então, exercícios. Temos bastante. Hoje a gente tem bastante exercício. Então, um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse cara fez? Então, regra de 3, tá, gente? Jeito mais fácil, mais simples de fazer. Então, eu tenho ali, ó, quanto que foi de falta? 75. Eu vou fazer esse primeiro aqui e vou dar um tempinho para vocês fazerem o próximo, ó. 75 é o meu 100% de faltas, né? Porque é o valor todo. E aí eu tenho lá na apostila, ó, que tá me dizendo, ó, 75 faltas e 8% dessas faltas. Eu quero saber quanto que é 8% de falta. Então, aqui, ó, se aqui tá o meu porcento, ó, os meus 8% tem que ficar deste lado aqui, né? Porque as unidades precisam ficar no mesmo lado. Não, não é aqui, é aqui. Tá. E aqui é o que eu quero descobrir, né? Então, o meu X vai ficar deste lado aqui, ó. Então, é o seguinte, ó. Se desse lado é a porcentagem, eu só posso pôr porcentagem desse lado. Desse lado é as faltas, eu tenho que botar as faltas aqui. Então, 75 faltas e eu quero saber quanto que é 8%. Então, eu vou fazer ali, ó. X vai ser igual, parece um Y, mas é um X. Deixa eu puxar aqui em painel, eu acho. 75 vezes 8, que é 600. Esse 100, ó, ele estaria aqui, tá? 100x. Eu vou botar aqui embaixo já, ó. E aí, eu já posso cortar aqui, ó.
6 dividido por 1 é 6. Então, ali na apostila, ó, que tá perguntando quantos gols de falta esse jogador fez, ele fez 6 gols. Ó, 6 gols, tá? Deixa eu só ver. Não, eu vou fazer o de baixo com vocês, tá? Eu vou deixar o outro para vocês fazerem. Segundo exemplo, como que faz? Esse aqui a gente precisa pensar um pouquinho mais, ó. 30% de uma população, da população de uma cidade, né, do litoral, mora na área insular, 30%. E os demais, 337.799, moram na área continental. Quantas pessoas moram na ilha? Para eu descobrir quantas pessoas moram ali, primeiro eu preciso descobrir quanto que é 30%. Porque eu tenho o valor somente ali desse percentual aqui, ó. Que seria, olha só, se eu preciso saber 30%, o que sobra ali? 70%, né? Porque eu tenho 100% é todo mundo, 100% são todas as pessoas. Eu já sei que 30% é o que eu preciso descobrir, e o resto é esse valor aqui. O que é o resto? 70%. Porque é o que falta. Vou montar aqui, ó. Se eu consigo montar aqui. Só se ter ficado confuso. Olha só, eu tenho, então, 337,799. Nossa, como é difícil escrever com os dedos congelados. E isso aqui é 70%. Todo mundo entendeu por que isso aqui é 70%? Se alguém não entendeu, me diz para eu explicar de novo. Por favor. Então, isso aqui é 70%. Para fechar 100%, eu tenho os 30 ali. Mas eu não sei quanto que é esses 30, ó. Então, a gente vai precisar fazer o cálculo para descobrir. Ai, caramba. Então, a gente vai fazer a conta, né? Vou botar aqui, ó, x igual... Aí, óbvio, gente, que vai ficar um número grande, porque nós estamos trabalhando com um número grande aqui, né? Então, ó, 337.799 vezes 30. É um número grande. Eu já fiz essa conta antes, porque é um número grande. Então, eu tenho... Vou escrever aqui, ó. É um número bem grande. Dividido por 70. Vocês vão dividir isso por 70, se quiserem cortar o último zero com esse zero aqui e dividir por 7 também dá, tá? Aí vocês vão achar isso aqui, ó. 144.771. Isso é o que vocês vão achar, tá? Quando fizerem a conta. Só que a pergunta não é essa. A pergunta não é quanto que é os 30%. A pergunta é quantas pessoas moram na ilha. O total, tá? A pergunta é o total. A gente sempre tem que lembrar qual é a questão, tá? Então, eu sei quanto que é o 70%, eu sei quanto é que é o 30%, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que somar. Vou somar esse valor aqui, do 70%, com o valor que eu achei dos 30%. Deixa eu trocar a cor aqui. Aí, somando, eu vou achar.
482.570. Porque a pergunta é essa. Deixa eu botar um ponto aqui que eu não botei. Então, a pergunta é essa. Então, quantas pessoas moram na ilha? 482.570 habitantes, tá? Eu não tô escrevendo as palavras porque é bem difícil escrever as palavras aqui. Então, a gente sempre tem. A conta em si, ela não é difícil de fazer se a gente sabe montar. Mas a gente sempre tem que perceber qual é a resposta que eu tenho que pôr. Isso depende da minha pergunta, tá? Então, eu vou dar para vocês, assim, uns 2 minutinhos. Se vocês têm calculadora, não sei se vocês têm calculadora. Uns 2, 3 minutinhos para vocês fazerem essa número 3 aqui, tá? Ela é bem simples de fazer, bem rápida. Voltar para a página. Não, não é essa. Opa, não é essa aqui. Volta lá. Pessoal que chegou depois, coloca o nome no chat para registrar a chamada, tá? Por favor. Vai. E vocês aqui. Posso corrigir? Tem gente fazendo ainda? Tá, eu vou esperar mais um pouquinho, então. Como é que tá o meu layout aqui? Ah, não, já tá certo, já. Sai. Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer essa porque depois vocês vão fazer a 4 também, tá? Que a 4 ali tem 2 perguntas para vocês fazerem. Então, do meu salário de R$ 1.200, eu tive um desconto total de R$ 240. Quantos por cento foi de desconto?
Então, R$ 1.200 é o meu 100%, é o meu valor todo. Então, aqui, então R$ 1.200 é o meu 100%. Quanto que vale os meus 240? Quantos por cento é? Vou fazer o cálculo, então, ó. 240 vezes 100. Então, lembrando que quando eu estou multiplicando por 10, 100, 1.000, o que for com zeros, vou escrever o 240 e vou colocar os zeros do 100 ali, ó. Dividido por 1.200. Vou cortar, ó. Vai sobrar 240 dividido por 12. 24 dividido por 12 é 2, mais o zero que eu tenho ali, né? Então, eu tenho, ó, 20% do meu salário foi descontado. Sai, bichinho. Então, aqui na apostila, ó, quantos por cento do meu salário? 20%. Vou botar aqui, ó. 20%. Ai, bichinho, sai. Tentem fazer essa questão 4. O que é a questão 4, tá? A gente tem um produto que custa R$ 1.500 e quando eu comprei, eu tive um desconto de 12%. A pergunta é: quanto que vocês pagaram no produto com esse desconto de 12% e de quanto foi o valor do desconto, tá? São duas questões. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, porque vocês vão ter que fazer duas contas, então eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Ai, minhas pernas. Ai. Trabalho de matemática. Deixa eu botar aqui a questão que eu esqueci de botar. Aqui. Ok, Jordan.
Então, vamos lá, então, ó. Então, eu comprei um produto de R$ 1.500. Isso é bem legal, tá, gente? Porque muitas vezes a gente vai comprar alguma coisa, né? E tá escrito lá que tem um desconto, e a gente normalmente acredita que o desconto, o vendedor já tá dando valor para nós com desconto. Se ele não calculou na nossa frente, a gente acredita no que ele diz, né? Por experiência própria, tá? Nem sempre o valor que eles disseram é o valor realmente do desconto, tá? Então, o produto 1.500, um desconto de 12%. Fazendo a conta aqui, então, ó, 1.500 é 100%, qual é o valor de 12%? 1.500 vezes 12, 18.000, dividido por 100, né? Vou cortar aqui, ó. Então, 12% é 180. Então, o valor do desconto é R$ 180. Valor do desconto, porque tem duas perguntas, né? Por quanto que eu acabei pagando o produto e qual o valor do desconto. O desconto foi R$ 180. Se eu tive um desconto de 180, eu paguei 1.320, tá? Porque daí é 1.500 menos os 180. Vai dar R$ 1.320 de desconto. Dá para fazer isso na calculadora? Dá para fazer isso na calculadora. Se vocês têm uma calculadora na hora, faz 1.500 vezes 0,12. Vai dar os 180. Continuando aqui, então, ó. Esse exercício 5, eu vou deixar para vocês, tá? E eu corrijo ele na próxima aula, para a gente dar uma revisada. E aí a gente tem juros simples. Assusta, tá? Quando a gente escuta assim, quando a gente lê o conteúdo de juros simples e dá uma olhada na fórmula, meio que dá uma assustada. Essa aqui não tanto, mas juro composto sim. Mas é bem simples, tá? Se a gente sabe separar os dados do problema direitinho, a conta ali, o cálculo é super simples. Então, ó, a gente pode definir juros como rendimento de uma aplicação financeira, valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação ou a quantia paga pelo empréstimo de um capital, né? Esse empréstimo que a gente faz no banco. Atualmente, o sistema financeiro utiliza o regime de juros compostos por ser mais lucrativo. Hoje a gente vai ver isso, tá, gente? Realmente, tá? Eu não conheço vocês pessoalmente, né? Por causa da pandemia, a gente não vai ter essa oportunidade. Mas se alguém trabalha no comércio ou é autônomo, tem um brechó, uma lojinha, e lida com prestações, tipo, vende a prestação, é muito mais fácil e lucrativo vender a juros compostos. A gente vai ver isso hoje, porque o nome já diz, né? Juros simples é aquele juros ali e acabou. Não é juros sobre juros. Então, por isso que se a gente vai comprar alguma coisa, normalmente, sempre, né, na verdade, o sistema financeiro, né, os crediários, assim, é sempre em juros compostos, tá? Porque dá bem mais lucro. A longo prazo dá mais lucro. Então, os juros simples eram utilizados nas situações de curto prazo, tá? Então, hoje não utilizamos a capitalização baseada no regime simples, porque o composto a longo prazo é mais lucrativo. Mas vamos entender como funcionava a capitalização no sistema de juros simples. Então, no sistema de capitalização simples, os juros são calculados baseados no valor da dívida ou da aplicação. Dessa forma, o valor dos juros é igual no período de aplicação ou composição da dívida. Aí a gente usa essa expressão aqui, tá? É a fórmula que a gente usa, dependendo, tá? Se vocês derem uma pesquisada na internet, ou forem assistir alguns vídeos no YouTube, vocês vão ver lá que tem gente, tem profissional que ensina com um 100 aqui embaixo, ó. Tá? Tem fórmula que tá assim, CIT dividido por 100, tá? Eu não vou ensinar vocês com a fórmula, porque o ideal é que vocês calculem isso antes, tá? Para não ter que dividir no final. Então, a fórmula é juros é igual ao capital. O capital é o valor do início,
vezes o I é taxa de juros, tá? É o valor da minha taxa. A taxa, ela pode ser ao dia, ela pode ser ao mês, ela pode ser ao ano, tá? A gente tem essas 3 opções de taxa. E o T, né, é o tempo. Tem o tempo. Aí o tempo tá aqui, ó, mês, bimestre, trimestre, semestre, ano, tá? E aí isso são coisas que a gente vai ver ali, tem vários exemplos para a gente testar isso, que são situações que a gente precisa tomar muito cuidado. No que a gente precisa tomar cuidado? Nesses dois aqui, ó, taxa e tempo. Por quê? Se eu estou falando de taxa de juros ao ano, o meu tempo precisa ser anual. Se eu estou falando de taxa de juros mensal, o meu tempo aqui tem que ser mensal. Então, isso são coisas que tem que cuidar, porque a unidade que eu uso na taxa tem que ser a mesma unidade que eu estou usando no tempo. E aí a gente tem aqui o montante, tá? O que é o montante? O montante é o valor, o total no final, tá? E o que é o montante? É o valor do início mais os juros acumulado. Tá? É o valor que, se eu fiz um empréstimo, é o meu valor do empréstimo que eu fiz, mais o valor que eu vou ter de juros, né? E aí o montante seria o quê? O valor total que eu paguei no final do meu empréstimo. O valor todo que eu paguei, ou o valor todo da compra que deu. Que às vezes a gente compra alguma coisa por R$1.000 e por causa dos juros a gente acaba pagando 1.300, 1.400 por causa dos juros. Isso é o montante. Então, o montante final é o valor final. Então, meu exemplo aqui, ó. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$1.200 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2%? Então, aqui, ó, a taxa mensal. Então, o meu tempo tem que estar em meses, tá? E aí, aqui tá em meses, ó. Então, eu não preciso mudar nada, porque as duas unidades estão iguais. É mês e mês. Então, eu tenho que separar os meus problemas ali, tá? Então, os dados do meu problema, os dados da fórmula. O capital, né, que é o C, 1.200. A taxa, aí aqui é o que a gente tem que ver, ó. Taxa é sempre por cento, tá? Por cento a gente já viu que é por 100. Então, quando a gente está usando a fórmula aqui de juros, tanto para simples ou composto, a gente precisa fazer o cálculo aqui, tá? Eu preciso transformar, porque esse porcento aqui, ó, é uma conta, tá? É o número dividido por 100. Então, eu preciso fazer essa conta para eu ter o valor certinho aqui para poder usar na fórmula, ó. É por isso que tem gente, se vocês forem pesquisar, que coloca esse 100 aqui, ó, na fórmula, tá? Eu acho mais fácil fazer essa conta já no início aqui, tá? É bem mais fácil fazer a conta já no início. Tá, a porcentagem ali, divide por 100 e tu já tem o valor da tua taxa. E o tempo? 10 meses. O que eu vou fazer com isso? Vou botar na fórmula. Ó, aí eu vou usar minha fórmula ali, ó. Os juros é igual ao capital, vezes a minha taxa, vezes o meu tempo. Então, meus juros deu 240. A pergunta é, ó, qual o valor do montante? Qual é o valor que eu vou pagar no final? Então, é o 1.200 mais os juros que acumulou ali, né, durante os 10 meses. Então, ó, os 1.200 mais os juros que acumulou, R$1.440. É bem simples. Só tem que tomar nota do que o exercício está pedindo, tá? E aí eu vou fazer aqui com vocês, ó. Então, se R$3.000 foram aplicados por 5 meses a uma taxa de juros de 4% ao mês, determine os juros recebidos. Então, os dados do meu problema, tá? Se 3.000, então aqui eu tenho meu capital. 5 meses, aqui eu tenho meu tempo. 4% ao mês, então eu preciso saber qual é a minha taxa. A minha taxa, então, é 4 dividido por 100.
eu já ponho a conta direto, tá, gente? Porque assim a gente não esquece que tem que dividir, tá? Lembrando que tudo que eu divido por 100, eu tenho que ter 2 números depois da vírgula, então... 0,04. Essa aqui é o valor da minha taxa. Determine os juros recebidos. Então, vamos fazer a conta, ó. Minha fórmula. Juros... Deixa eu trocar a cor, porque eu tô usando verde. Não sei se eu tô usando verde. Prefiro usar o preto. Então, meus juros é igual aos 3.000. Vezes a minha taxa, que é 0,04, vezes o meu tempo, que é 5 meses, né? E aí a gente multiplica tudo. E aí depois de, ai caramba, de multiplicar tudo, vocês vão achar 600. Aí vai dar 600, tá? Então, qual foi o valor dos juros recebidos? R$600. Qual o montante? Eu vou somar esses 3.000 aqui com os juros, né? Então, o montante vai ser... Vou botar bonitinho aqui. R$3.600. Esse é o valor que eu vou receber, né? Porque se o valor foi aplicado, isso também é importante, tá? É uma diferença, tá? Se o valor é aplicado, quer dizer que é um valor que eu vou receber no final. Então, se eu aplicar 3.000 com essa taxa de juros aqui, depois de 5 meses, eu vou ter R$3.600. Dessa parte aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Eu vou fazer o exercício de baixo, tá? Mas é só para ter certeza. Alguém ficou com dúvida? Não? Que é bem simples, né? Composto que é mais complicado. Então, ó, obtém um montante em cada situação, supondo a taxa de juros simples. Então, aqui já está separado os dados do problema para vocês. Ó, então, não precisa separar dado nenhum. O capital de 2.000. O tempo, aí aqui, ó, é muito importante, tá? Como eu disse, né, as unidades precisam ser iguais, ó. Aqui eu tenho meses. E aqui, ó, eu tenho ao ano. A é ao ano. Posso usar a taxa ao ano? Não posso usar a taxa ao ano. Por quê? Porque o meu tempo está em meses. Então, eu tenho que pegar essa taxa aqui, ó, antes de dividir ela por 100, eu tenho que transformar ela numa taxa mensal. Então, um ano tem 12 meses. Então, eu vou pegar esse 24 aqui, que tá o ano, e vou dividir por 12. Porque é o número de meses que tem o ano. E aí, isso aqui vai me dar 2% ao mês. Ao mês. Então, a minha taxa, na verdade, é 2% ao mês. E aí, eu posso dividir por 100. E aí, vai me dar 0,02. Essa aqui é a minha taxa ao mês. Tranquilo essa parte aqui? Foi tranquilo? Sim. Ok, obrigada. Então, se tá o ano e o tempo tá em meses, tem que arrumar ali. Então, tá aqui já o meu valor ao mês. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a fórmula, tá? E na minha fórmula lá, então, eu tenho 2.000 vezes 0,02 vezes 7. Essa é a conta que eu preciso fazer. E aí, eu vou achar ali, de resposta, depois que eu fazer esta conta... Ah, tá, eu vou trocar de tela para ficar mais fácil. Vou fazer a conta e aí eu vou achar lá, depois que eu multiplicar tudo, 280. Esse é o valor que vocês vão achar.
E aí a pergunta é o montante. Obtenha o montante. Então, o montante vai ser esse 2.000 mais os 280. Então, o montante final lá é 2.280. Dessa parte aqui. Não vou botar o cálculo aqui, tá? Porque eu já tô falando ele, mas aí se vocês quiserem fazer o cálculo aí, é 2.000 vezes 7 vezes 0,02. Na B aqui, ó. Vou trocar a cor aqui. É um roxo da vida. Capital, R$5.000. O tempo tá em dias e a taxa está ao mês. Não pode, tá? Se eu tenho dias aqui, preciso de dias aqui também, ó. Então, eu vou pegar esses 9% que eu tenho ali, vou dividir por 30. Não por 31, tá? Por 30. Quando a gente tá falando de matemática financeira, a gente calcula os dias do mês em mês de 30 dias, não 31 dias, tá? Então, vou dividir por 30. Eu já tinha feito essa conta. Vou fazer de novo aqui, porque eu apaguei. Então, eu tenho 9 dividido por 30. Zero vírgula 3. Aí, eu vou ter 0,3 ao dia. Preciso, né? Só que isso aqui tá em porcento, né, gente? Lembrando que, né, eu dividi pelo número de dias ali, né? E eu vou ter o valor em porcento. Se o valor está em porcento, né, ao dia, vou botar aqui, ao dia. O que eu preciso fazer agora? Dividir por 100. Então, eu vou dividir por 100. Isso vai me dar 0. Importante, tá? A gente não viu isso. Se eu quero dividir isso sem calculadora. Eu já tenho um número aqui, tá? Mas os meus 2 zeros do 100 me diz que eu tenho que ter mais 2 números depois da vírgula, tá? Então, aqui vai ficar 0, ó, os 2 zeros do 100, 3. 0,003, tá? Quer dizer que eu tenho que andar com essa vírgula aqui 2 casas. Depois que eu transformei tudo, aí eu posso fazer minha conta. 5.000 vezes 20 vezes 0,003. Ah, mas tem que ser a taxa depois o tempo, que é o que está na fórmula. A ordem do produto não altera esse fator, tá? A ordem do fator ali não vai alterar o produto. Então, não tem problema, que vocês vão multiplicar tudo. Então, não tem problema fazer na ordem que tá aqui, ó. Aí, quando vocês multiplicarem tudo, vocês vão achar 300. Então, aqui, ó, o montante final vai ser 5.300. 5.000 vezes 20 vezes 0,03. Dá 300. R$300. Então, o montante, R$5.300. Esse exercício aqui foi mais para vocês pegarem o jeito de cuidar, né? Que o tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade. E como que a gente faz para transformar isso na mesma unidade, tá? Aí o exercício 3 e o exercício 4 tá pedindo coisas diferentes. Até agora a gente precisou calcular juros e calcular montante. Agora, o exercício 3, ele tá me dando capital, ele tá me dando tempo e ele tá me dando juros. Ele tá me perguntando qual é a taxa. Então, aqui, ó, eu tenho o capital, ó, porque tá escrito ali, né? Um capital de 5.000. Aplicado durante
1 ano e meio. Isso aí. 1 ano e meio. Isso são 18 meses. Vou botar aqui, ó. 18 meses, né? 12 mais 6. Rendeu R$180. Então, se ela rendeu 180, né? Isso aqui é o meu juros. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho tempo. Gente, por que eu transformei em meses, tá? Porque tá dizendo 1 ano e meio. Então, é mais fácil, tá? Transformar em meses quando tá dizendo assim. A conta fica mais simples. E aí, a gente vai trocar na fórmula. Então, a fórmula... Deixa eu botar a fórmula aqui, né? Porque a fórmula ficou lá em cima. Os juros é igual CIT. Eu tenho o valor dos juros. O valor dos juros é 180. Vou trocar aqui, ó. 180. Eu tenho o valor do capital. 5 mil. Não tenho a minha taxa. Vou botar o I aqui de novo, ó. Se eu não tenho a taxa, eu escrevo a letra de novo, né? Eu escrevo o símbolo. E eu tenho tempo. O tempo é 18, né? 18 meses. E aí, isso aqui virou uma equação de primeiro grau. Deixa eu voltar lá. Vou voltar nessa tela aqui. Devia ter feito aqui desde o início. $5.000. Vezes... Vezes... $18. Obrigada. Eu voltei lá na página para ver que eu tinha esquecido. Então, o que a gente vai fazer aqui? Isso aqui é uma equação de primeiro grau, tá? Qual é o objetivo? Deixar a letra sozinha. Descobrir o valor da letra. Então, é bem simples, na verdade, tá? Porque a gente só tem multiplicação desse lado, ó. Então, o que eu preciso fazer? Isolar a letra. Então, vou pegar esses números que estão do outro lado, vou passar para cá. Então, aqui, ó, vou começar pelo 18. Tá multiplicando desse lado, ele tem que trocar de lado dividindo. Ele vem para baixo aqui, ó. O resto vai continuar ali. 5.000 vezes o I. Vai continuar aqui. 180 dividido por 18. 18 dividido por 18 é 1. E sobrou aquele zero ali. Então, vai dar 10. Esse 5.000 aqui, ó, ele tá multiplicando a minha taxa. Então, eu já vou trocar pro de lado também, ó, dividindo. $10 dividido por 5.000. E isso aqui vai ser igual ao valor da minha taxa, que é o que eu estou procurando. Lembrando que a gente pode cortar aqui, né? Para dividir. Vou dividir 1 por 500. 0,002. Acho que é isso. Vocês vão dividir e vão achar 0,002. Essa aqui é a taxa. Vocês estão vendo que ela está em decimal? Se ela está em decimal, ela não está em porcento, tá? Aí a gente precisa transformar ela em porcento. Como que a gente transforma a taxa em porcento? Se para transformar em decimal eu divido por 100, para transformar em porcento eu multiplico por 100. Então, eu tenho que fazer aquilo ali vezes 100. Ó, vou tirar aqui, ó. Eu tenho que fazer isso aqui vezes 100. Ui, puxei lá em cima.
Vamos fazer então aqui, ó, 0,02 vezes 100. Olha só, temos 2 zeros aqui. Vou pegar, a gente já viu isso em umas outras aulas também. Vou pegar essa vírgula e vou andar 2 casas, ó. 1, 2. Ela vai parar aqui, ó. Então, eu vou ter 0,2%. Vocês podem fazer isso na calculadora também, tá? Sem problema nenhum. Então, a resposta lá, ó. Qual a taxa mensal de juros? 0,2%. Vou botar aqui. 0,2%. E vou apagar isso aqui, né? Só para ficar bem claro ali. Alguém não entendeu ali essa parte? Por que que eu multipliquei? Por que que eu fiz ali? Por enquanto, tudo bem, prof. Vamos seguindo. Ok, então. Então, vamos para a próxima. No exercício 4, uma aplicação de R$3.000 a juros simples, de taxa mensal, ó, já está dizendo aqui que é mensal, igual a 6%. Gerou um montante igual a 3.420. Está me perguntando aqui qual é o tempo. Ó, determine o prazo de aplicação. Prazo, né, é tempo. Então, vamos separar aqui os dados do problema. Eu tenho o capital, né, porque é o valor da aplicação, é o capital do início. Juros simples, taxa mensal igual a 6%, então aqui eu já tenho a minha taxa, que é o meu I. Vou dividir o 6 por 100, aí eu vou ter 0,06. Gerou um montante igual a 3.420. Para minha fórmula, o que eu preciso? Eu preciso ter, no mínimo não é o que eu preciso ter, três dados. Eu tenho capital, eu tenho a taxa, e aí, como tá me pedindo prazo, eu preciso ter, então, o valor dos juros, né? Porque a minha fórmula é isso, ó. Ó, eu tenho capital, eu tenho a taxa, e eu quero descobrir o tempo. Se eu quero descobrir o tempo, eu preciso ter os juros. Como que eu acho os juros, tá? Eu já tenho aqui, ó. Tá me dando um montante. O que que é o montante? É o capital mais os juros, né? Se o meu capital foi 3.000, o meu juros é tudo que eu tiver além dos 3.000. Então, meus juros aqui, ó, R$420 foi meus juros. E aí, é só eu trocar ali para fazer a conta, ó. Vou trocar aqui. Esse aqui dá para fazer aqui. 420 foi o valor dos meus juros. Meu capital, que foi 3.000. Tenho a minha taxa, que é 0,06. E eu não tenho tempo, né? Porque o tempo é o que eu quero descobrir. E aí, o que eu vou fazer, tá? Eu posso já multiplicar direto aqui primeiro e dividir depois. Ui, caramba. Multiplicando isso aqui, tá? Vai dar 180. 3.000 vezes 0,06 vai dar 180. Vou até confirmar aqui. Vezes 0,06. Dá 180. Então, aqui, ó, 420. Lembrando que tá multiplicando desse lado, vou passar dividindo pro outro lado, ó. Vou passar dividindo. Isso aqui é igual ao tempo. Vou cortar o zero aqui do final, aí eu tenho 42 dividido por 18. Se vocês fizerem isso na calculadora, tá? Vai dar 2,333333 e pro infinito e além. Dependendo da calculadora, se for igual a minha, que é uma calculadora científica, ela vai dar 2,13 e um tracinho em cima do 3, tá? Porque o 3 repete. Então, o que quer dizer isso, tá? Isso aqui vai dar... Vai aparecer assim para vocês, ó.
2,3 e um traço aqui em cima. Por quê? Porque é uma dízima periódica. Esse traço quer dizer que esse número 3 aqui se repete infinitamente, tá? Ele só vai indefinidamente repetindo, 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 repetindo. Então, quando a gente está falando de tempo e acontece isso, a gente coloca valor aproximado. Então, determine o prazo de aplicação. Então, foi de aproximadamente 2 meses e meio. Tá? Não sei se vocês querem que eu escreva aqui, eu posso escrever aqui sem problema nenhum. Mas é aproximadamente 2 meses e meio. Nosso exercício de juros simples acabou aqui. Alguém tá com dúvida ou não entendeu alguma coisa? Tá ok? Então eu vou praticar agora, professor. Ok, então eu vou para os juros compostos aqui. O trabalho de vocês basicamente é só sobre juros, tá? Por isso que na aula que vem eu vou revisar, tá? Eu vou trazer uns exercícios extras para fazer com vocês. Por quê? Porque, né, temos que ter cálculo no trabalho de matemática, né, gente? Então, juros compostos. Então, capitalização composta é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, que a gente já tinha lido ali antes, né? Só que nos juros compostos, a gente usa juros acumulados, por isso que o valor é composto. Então, a taxa de juros incide sobre o montante do período anterior. Como assim? Olha só. Quando a gente está falando de juros simples, tipo, os juros é 2%. Esse 2% é sempre em cima do meu valor inicial. Sei lá, se eu fiz um empréstimo de R$3.000 e a minha taxa é a juros simples, que não é, né? É impossível, mas vamos supor. É a juros simples, quer dizer que todo mês eu não vou sofrer variação de pagamento. Eu sempre vou pagar o mesmo valor, porque o meu juros é só em cima do valor inicial. No juros composto, é diferente. Por quê? Eu tenho uma taxa de juros, os mesmos 3.000, há uma taxa de juros de 2% no primeiro mês. Eu não paguei, ou atrasou o pagamento, aconteceu alguma coisa, e aí eu tive essa incidência aqui de juros, tá? Os juros vai ser sobre o montante. Então, eu tenho esses 3.000, uma taxa de 2%, dá 3.060 no primeiro mês. Então, 3.060, aí não consegui pagar. No meu próximo mês, não vai ser os 3.060 do primeiro mês, mais os 3.060 do segundo mês. Não, porque a minha taxa de juros do segundo mês, ela vai ser calculada em cima do que eu fiquei devendo, em cima dos 3.060. Então, é juros sobre juros, é um juros que vai acumulando, tá? É um valor que vai ficando maior, que é assim que a nossa sociedade calcula as coisas hoje, tá? Então, tá aqui, ó, neste regime de capitalização, o valor dos juros, ele cresce em função do tempo, por causa disso, tá? Porque nunca vai ser em cima do valor inicial, é sempre do valor que ficou para trás. Então, o conceito de montante é o mesmo definido para capitalização de juros simples, ou seja, né, é o capital mais o valor dos juros. O montante nunca muda, né? A expressão final do montante para capitalização composta. Aí, aqui temos a nossa fórmula, tá? Essa aqui é a fórmula para juros compostos. Eu tenho montante igual ao capital vezes o fator de aumento. Esse 1 aqui a gente chama de fator de aumento, tá? No caso aqui, eles botaram aqui fator de capitalização, o fator de acumulação, eu chamo de fator de aumento, tá? Mais a taxa, esse N aqui, na apostila de vocês, eles usaram o N, porque tem várias pessoas que usam N, tá? Esse N aqui é o tempo, tá? Eu prefiro, particular, uso meu, tá? Colocar um T aqui, ó. Tá? Isso é eu, tá? Eu prefiro, por quê? Porque eu já uso T no juro simples. Então, para mim, seria mais fácil usar um T aqui, porque daí a minha mente não desassocia que o T é o tempo, tá? Então, N e o T é o tempo. Então, a gente tem aqui os juros, né? O montante menos o capital, que não mudou nada, que é a mesma coisa lá do outro.
Então, temos nossa fórmula ali, né? Ah, e é importante, né? O fator de aumento mais a taxa elevado ao tempo. Isso aqui daí, então, nos juros compostos, a gente usa a potência. Quem não lembra como é potência, a gente vai revisar hoje. Então, calcular o montante no final de 6 meses, resultante da aplicação de um capital de 3.000 a uma taxa de 3,75% ao mês, tá? Aí é capitalização composta. Então, temos aqui o nosso capital. Temos o nosso capital aqui. Temos o nosso tempo aqui, que no caso aqui, para essa fórmula aqui, a gente usa o N. E temos aqui a nossa taxa, ó. Lembrando que a taxa precisamos dividir por 100, tá? E aí, nós botamos na fórmula, ó. Então, a fórmula, o capital vezes o fator de aumento mais a taxa, né, que aqui já está o valor dividido por 100, e o tempo, que é o meu expoente, tá? E a minha potência. Vou somar aqui, né, então, né, somou aqui, ficou isso aqui, e aí, isso aqui, ó, eu preciso fazer a potência. Como a gente está fazendo aula online, e é matemática financeira, tá? Matemática financeira, juros compostos, tá, gente? Tem que fazer com calculadora. Tá? No caso de juros compostos, assim, precisa ser. Não quero usar calculadora, então pratica fazer potência com números grandes, assim, tá? Porque, o que é a potência? É isso aqui, ó, 1,0375 vezes 1,0375 vezes 6 vezes. Porque esse número aqui quer dizer que eu multiplico isso aqui que está embaixo 6 vezes. Ele vezes ele mesmo 6 vezes. O expoente, tá? Se nenhum professor explicou assim para vocês, ele não é nada, tá? Ele é uma quantidade. A gente não usa ele para nada, só para quantidade. Então, vai fazer a potência aqui, ó. Fez a potência, apareceu esse monte de número aqui. Pode se arredondar, se for o caso, tá? Eu sugiro, quando arredondar, pegar os 3 primeiros números depois da vírgula ou os 4 primeiros números depois da vírgula, tá? É a melhor forma de arredondar. Aí tu chega melhor, assim, no valor aproximado. Aí vai multiplicar e vai achar o valor do montante, ó. Que é a pergunta, né? Era para calcular o montante, então, no final da aplicação lá, ó, começou com 3.000 e depois de 6 meses terminou com 3.475. Com 95, né? E aí nós temos exercícios para fazer. Aí ficou espaço, ó, daí eu consigo calcular aqui, ó. Qual o montante obtido de uma aplicação de R$550 feito por 4 meses a uma taxa de 20% ao ano? Ao ano. A regra aqui é a mesma, tá, gente? A regra é a mesma. Então, qual o montante obtido de uma aplicação de R$550? Então, eu tenho meu capital, já vou botar aqui, ó, meu montante, que eu vou usar a fórmula, né? É o quê? O capital, então o meu capital é 550 vezes meu fator de aumento, um mais, né, porque é aumento, a minha taxa. E aqui é importante, ó, porque tá me dizendo o quê? Que é meses, ó. E aqui eu tenho ao ano. A gente já viu lá no juros simples, né? Eu preciso fazer o quê? Dividir esse 20 por 12. Vou dividir por 12, eu meio que já tinha dividido antes, mas eu vou dividir aqui de novo, só para ter certeza. Vai dar 1,66, tá? Dependendo da calculadora, vai dar com aquele 6 em cima, tá? Vai ficar só 1,6 e o tracinho em cima, dependendo da calculadora.
A minha dá com o tracinho em cima sempre. Então, a minha taxa aqui, ó, mensal é isso aqui. O que eu preciso fazer com isso aqui? Dividir por 100, tá? Deixa eu tirar o... E aí, eu vou dividir por 100. Quando eu dividir por 100, eu vou achar 0,0 16 com um tracinho em cima, tá? Aqui tem um traço em cima, aqui vai ter um traço em cima, mas eu vou usar só o 0,16, tá? Vou botar isso aqui, ó. 0,16. Essa é a minha taxa mensal. Opa, que faltou um 0. Aqui. E aí eu preciso pôr, né, o meu tempo, que é o meu expoente, meu tempo são 4 meses. Então, eu vou botar aqui 4 meses. O que eu tenho que fazer agora? Só o que o exercício está pedindo, tá, gente? Ali, o cálculo está pedindo, ó. 550. Regra matemática, a gente sempre resolve os parênteses primeiro. Então, ó. Vai ficar 1,016 elevado a 4. Regra matemática, parênteses primeiro de novo, ou potências, né? Então, temos os dois ali, vou resolver ele. 1,016 vezes 1,016 vezes 1,016 vezes 1,016 de novo, tá? É 4 vezes. Tô repetindo isso porque não é toda calculadora que tem a opção de potência, tá? Não é toda calculadora que tem para vocês editarem ali a potência. Então, vocês vão fazer isso. Aí, vocês vão achar aproximadamente 1,065. Isso é um valor aproximado, tá, gente? Quando a gente lida com juros compostos, a nossa resposta vai ser sempre aproximada. E aí, eu vou multiplicar isso aqui para ter a resposta que eu preciso. Isso aí vai ser aproximadamente, eu vou botar aqui um aproximado aqui em cima, ó. 586,05. É aproximadamente, tá? Dependendo da calculadora, se consegue pegar todos os números aqui, ó, vai dar um valor mais aproximado ainda, tá? Mas é esse o valor aproximado. Ai, caramba. Meus dedos. Alguém não entendeu? Essa parte aqui é bem mais confusa, né? Vou fazer de baixo aqui, ó, que é quase a mesma coisa. E bota confusa nisso. Ele é por causa da potência. A potência sempre deixa tudo um pouco mais confuso. Eu queria te perguntar, a nossa calculadora do celular, tem como calcular a potência, assim? Assim, ó, eu tenho, deixa eu abrir aqui para vocês, deixa eu olhar para vocês que for mais fácil, tá? Eu tenho no meu celular, tá? Eu baixei do Google, no Play Store, o nome da calculadora, deixa eu botar aqui no chat para vocês. Ela é bem leve, tá? Ela não é pesada. Calculator, acho que é isso, que depois vem calculadora escrita. Aí eu botei lá no Google, no Play Store, assim, a calculadora científica. Aí eu baixei essa aqui. Tá? Essa aqui foi a que eu baixei. Ela é uma calculadora preta, tá? Ela vai aparecer uma calculadora preta para vocês. Eu baixei essa. Na que já vem do celular, tem a opção ali. Se vocês colocarem nos 3 pontinhos, tem a opção calculadora científica, ou se vocês botarem a calculadora e virarem o celular, ela já fica automática no científico. Tem essa opção no celular.
Mas eu não tenho certeza se tem a potência que vocês podem editar o expoente. Porque a calculadora científica, ela vai ter um XY para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar aqui no Google. Calculadora científica. Aqui, online. Ah, aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês podem usar do Google também, tá? Ó, tem esse XY aqui, ó. Vocês estão enxergando aí o XY? Não sei se vocês estão enxergando. Deixa eu aumentar aqui a tela. Ah, não. Deu, agora deu. Deu? Uhum. Aqui tem o XY, ó. É assim que vai ter na calculadora científica no celular. O que é esse XY? Eu vou colocar um valor qualquer, sei lá, vou botar um 5 aqui. Um 5. E eu quero fazer uma potência. Eu vou apertar naquele XY e vou colocar, sei lá, vou botar aqui elevado a 3. E aí eu ponho igual. Tá? Dependendo da calculadora, não vai ter essa opção aqui de XY, ó. Vai ter só um x ao quadrado, que daí tu só pode fazer ao quadrado. Tá? Dependendo da calculadora, só aparece isso. A ideal é essa que tem um XY, mas vocês têm a opção de usar essa do Google. Escreve calculadora científica no Google e já vai aparecer ela pronta para vocês. Daí não precisa nem baixar nada no celular. Ok. Onde é que nós estávamos? Nós estava aqui. Vocês vão precisar dela, tá, gente? Para fazer esses cálculos de juros compostos, tá? Vocês vão precisar. É o jeito mais fácil de vocês fazerem. Não dá para pular esses juros aí? Pois é, não dá. O trabalho de vocês, esse trabalho vai ser sobre juros simples e compostos. Pelo que eu li nele ali, ele tá assim. Porque não fui eu que fiz o trabalho de vocês. Acho que foi a professora Isabel que fez os trabalhos de vocês antes de sair. Ela já deixou tudo pronto já. Então, vou fazer esse exercício 2 aqui, para a gente dar mais uma olhada como é que funciona. Eu vou escrever a fórmula aqui, ó. C vezes 1 mais... Eu vou fazer esse passado, porque eu quero mostrar um negócio aqui. Vezes I, vezes o N, que é o meu tempo, né? Tá. Então, ó, Pedro aplicou R$300 num banco. Se tu aplicou R$300 num banco, é o teu capital. Então, aqui no capital, ó, vou fazer desse jeito, porque tem muita gente que acha difícil lidar com fórmula, tá? Gente, vou repetir, eu já falei isso uma vez. Se tem dificuldade para fazer fórmula, escreve a fórmula que nem eu fiz aqui, escreve ela. E aí tu vai apagando o que tu precisa, ó. Isso aqui é o capital, vou apagar o C de capital e vou escrever o número ali. 300. Ó, pagam juros compostos de 3% ao mês, né? Isso aqui é a minha taxa. Que eu tenho que lembrar que eu preciso dividir por 100. Então, isso aqui é 0,03, né? Dividindo por 100 vai dar isso. Ai, bati o dedo ali, ficou curtinho meu zero. Então, aqui no lugar da minha taxa, ó, eu venho aqui, apago a minha taxa e escrevo o que eu tenho dela. 0,03. Qual será o seu montante após um período de 6 meses? Ok, o tempo é 6 meses, vou apagar o tempo aqui e vou escrever o valor dele, ó. Pronto. Tá pronta a minha fórmula. Minha conta ali tá pronta. Só tem que fazer ela agora. Como que eu vou fazer isso? Lembrando que primeiro, regra matemática, regra básica da matemática, resolve sempre os parênteses primeiro. Se tu tiver parênteses, tem que resolver ele primeiro. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou copiar tudo até chegar lá. Ó, 300 vezes. Vou resolver meus parênteses ali, então, ó. 1 mais isso aqui, então é só eu trocar o 0 pelo 1. Opa. Tô copiando de novo? Não. 1,03. Lembrando que isso aqui tá com 6 em cima. Como a gente tem que fazer isso, já vou fazer lá na calculadora para vocês darem uma olhada, tá? Aí fica mais fácil para vocês entenderem o processo. É 1,03. Então, eu vou botar aqui, ó, 1 ponto
0,3. E eu preciso elevar isso aqui a 6 meses. Então, vou usar a potência, ó. Apertei aqui a potência, XY. Vou apertar o 6 e vou botar um igual. Ó. Vai me aparecer tudo isso de número. Vocês têm a opção seguinte. Já fazer a conta direto aqui, vezes o que tá lá o que tá aqui, ó, aquilo lá vezes os 300, vocês têm essa opção de fazer direto. E vocês têm a opção de, se quiser continuar montando a conta e não quiser escrever o número inteiro, trazer o número arredondado para cá, ó. Vou botar aqui, ó, 300 vezes... Posso pegar o número arredondado. O que quer dizer isso? Ó, como aqui tem um 0, ó, eu posso pegar o número aproximado. Só até aqui, ó, 1,194. Eu posso pegar só aquilo ali. Não tem problema. Por isso que a gente diz que no composto, nos juros compostos, a gente faz valores aproximados. Então, eu posso pegar aquilo lá. 1,194. O que eu faço agora? Multiplico 300 vezes aquilo ali. Se eu fizer com o número todo, eu posso fazer com o número todo, ó. Vai me dar isso aqui, tá? Número bem grande. Que é o valor total, e aí, por isso que a gente usa valor aproximado. Como eu escrevi lá com um valor aproximado, eu vou fazer como eu escrevi lá, tá? Ó, 300... Ai, caramba. Eu achei que eu tava compartilhando a tela, agora eu vi que eu não tava. Vou fazer de novo aqui, gente. Vou fazer de novo. Tá. Então, aqui, ó. Vezes 300, que eu não tava compartilhando a tela. Achei que eu tava. Vai me dar isso aqui, ó. Um valor gigantesco, tá? Para escrever, aí eu tenho que arredondar. Se eu já arredondo antes, tá? Se eu for multiplicar pelo número que eu já coloquei lá aproximado, vai ficar assim, ó. 300 vezes o valor que eu coloquei lá, né? 1,194. Aí eu tenho um valor menor, ó. Um valor aproximado, então, 358,20. Que é um valor aproximado. Então, eu vou botar isso aqui, ó. Então, meu montante vai ter um valor aproximado de... Opa, olha só escrevendo de novo. Igual. R$358,20. Ó, esse é o valor aproximado. Então, qual será o seu montante após um período de 6 meses? Aproximadamente R$358,20. Ficou mais fácil? Não sei se ficou mais fácil assim, eu mostrando a calculadora para vocês. Para entender assim melhor. Ah, ficou até para a gente poder montar a operação depois, né? É, né? Então, então na próxima aula eu vou tentar já fazendo com a calculadora para ficar mais claro para vocês, tá? Esses outros aqui eu vou deixar para vocês tentarem fazer, lembrando que, né, vocês sempre precisam cuidar essa parte aqui, ó, ano, né, mês, vocês precisam cuidar, porque vocês têm que colocar isso na mesma unidade, tá? Para poder fazer o cálculo. Quem não botou o nome na chamada ali, eu peço para botar, tá, por favor. Como já é 9 horas, a gente vai encerrar a aula por aqui, vai ficar esses próximos exercícios para vocês tentarem fazer. Aí, quinta-feira, eu corrijo ele no início da aula para revisar isso com vocês, tá? O trabalho de matemática vai precisar ter os cálculos, tá, gente? Por favor. Certo. Se possível. Eu tô falando agora porque vocês perguntam depois, né? Então, para esse vai precisar. Eu vou trazer alguns exercícios, assim, parecidos com os que tem no trabalho também na aula que vem, para ficar fácil, para caso vocês não entendam algum. E aí é isso. Então, até quinta-feira. Muito bom ver vocês de novo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida agora, quando vocês forem fazer o trabalho, fazer os exercícios, anotem para tirar comigo na aula quinta-feira, tá? Certo, prof.
Muitíssimo obrigado. O cálculo junto com as respostas? Sim. Marca a resposta certa lá, mas precisa ter o cálculo. Não sei quem foi que perguntou, mas eu já respondi. A Ivanir perguntou. Isso. É isso, precisa do cálculo. Então tá tudo certo, gente. Então, bom descanso para vocês. Até quinta. Se cuidem bastante. E até quinta. Tá bom, boa noite, prof. Boa noite. Até quinta, boa noite.